Olá, professor! O nosso grupo irá apresentar aqui o projeto de uma chocadeira, que é um aparelho em forma de caixa eletricamente aquecido, que se usa para chocar ovos e abrigar as crias nos primeiros dias de vida. O projeto será responsável por manter a temperatura interna da chocadeira dentro da faixa necessária para o correto desenvolvimento das crias, que é de 37,7 graus Celsius a 38,3 graus Celsius. Será utilizada uma lâmpada incandescente para aquecer a chocadeira, e o resfriamento ocorrerá quando a lâmpada for desligada. Bom, para o desenvolvimento da solução, então, vamos usar um módulo do Arduino Uno, uma lâmpada incandescente, um display LCD 16x2, um sensor de temperatura, um botão de interrupção, um push button e um potenciômetro e 3 resistores. De início, nós procedemos à correta configuração dos componentes, conectando aqui a tensão gerada pelo Arduino no protoboard, levando aqui para a faixa de cima também. Depois, a conexão dos pinos do display LCD, conforme o datasheet, lembrando que o potenciômetro é responsável pelo contraste. Os pinos utilizados aqui para o funcionamento em 4 bits foram os 6, 5, 4 e 3, para poder deixar o 2 livre para o uso na interrupção externa. O meu pino 8 foi configurado como saída para poder enviar o sinal à lâmpada incandescente. Os resistores aqui são para limitação de corrente. Bom, o meu funcionamento se dará da seguinte forma, então. O sensor de temperatura irá ler, naquele momento, qual a temperatura interna da chocadeira. Se a temperatura estiver abaixo de 37,7 graus, a lâmpada incandescente será ligada. E se a temperatura estiver acima de 38,3 graus, a lâmpada incandescente será desligada. Durante todo o funcionamento, será exibida na tela do display LCD a temperatura interna da chocadeira. E por meio do botão de interrupção, será possível verificar se a lâmpada naquele momento está ligada ou desligada, porque no nosso caso aqui é uma chocadeira totalmente fechada e o usuário não tem como ver isso de imediato dentro da chocadeira, porque não é aconselhável ficar abrindo e fechando. Então, se o usuário quiser ver se está ligado, é só apertar o botão. Vamos proceder então agora à análise do código e posteriormente à simulação. Aqui no início do código, nós temos uma introdução a respeito do projeto, que é mesmo que eu falei agora há pouco, sobre a temperatura máxima e mínima. E aqui temos a configuração do LCD. Aqui é a inclusão da biblioteca e a inicialização da biblioteca, de acordo com os pinos que eu liguei, que foram 5, 4, 3 e 6 nos pinos DB4, DB5, DB6 e DB7. Declaro aqui a variável lâmpada no pino 8, que é o pino que vai enviar o sinal de ligar ou desligar a lâmpada. Essa variável int on/off é uma variável utilizada para saber se a lâmpada está desligada ou ligada. Float temperatura, tensão ADC result para calcular a temperatura lida pelo sensor de temperatura. Primeiro, nós falar aqui da função void estado, que é a minha função de interrupção. Começa com um delay de 500 para não travar o meu programa. Um LCD clear para limpar o que estava anteriormente no meu display, porque isso aqui é uma função de interrupção, ela vai aparecer em qualquer momento da simulação. Então, eu tenho que limpar o que estava no LCD antes dela ser acionada. LCD set cursor, 00, coloco o cursor na primeira linha, primeira coluna, e então é escrito no display a frase "a lâmpada está". Logo após, o cursor vai para a segunda linha, e se a variável on/off, que é o estado da lâmpada naquele momento, for igual a 0, será escrito no display a palavra desligada, indicando que a lâmpada está desligada. E essa frase será mostrada no meu display durante 3 segundos, até o meu programa voltar para o void loop normal. Ou, no caso do if, no else,
Se a lâmpada estiver ligada, ou seja, se o on-off estiver diferente de 0, será escrito na tela do display a palavra ligada e aguardado os mesmos 3 segundos. Após 3 segundos, o display será apagado de novo e será escrita a frase "a temperatura é", para voltar ao funcionamento do void loop normal. No meu void setup, aqui as configurações do LCD, de colunas e linhas. E o meu LCD set curso vai para a primeira linha, primeira coluna, e escreve a frase "a temperatura é". Declaro aqui o pino lâmpada, que é o pino 8 declarado como saída, output, e o pino A0 como input. A0 é o pino onde está ligado a saída do meu sensor de temperatura. A0 porque é uma entrada analógica. A touch interrupt 0 estado rising, que é a configuração da interrupção, que será no pino 0, ou seja, o pino 2 do Arduino terminal 2. Estado é o nome da função e o rising significa que ela vai ser acionada na borda de subida do pino. Chegamos então no programa, no void loop, onde aqui primeiro eu leio a entrada analógica que o sensor de temperatura, o TMP36, me dá e calculo qual a tensão que ela está lendo naquele momento. Este TMP36, que é o sensor disponibilizado aqui no site, tem uma tensão de offset de 500 mV, ou seja, meio volt. Então eu preciso retirar essa tensão aqui. Essa fórmula é disponibilizada no próprio datasheet do componente. Eu preciso retirar essa tensão para poder calcular corretamente qual é a minha temperatura de saída. Então, aqui eu tiro o offset e converto para graus Celsius a minha tensão. Naquela hora eu já tenho a minha temperatura. Então, eu mudo meu cursor do LCD para a primeira coluna na segunda linha e escrevo a temperatura, a variável temperatura, que foi calculada aqui. Se a temperatura estiver abaixo de 37,3 graus, é enviado para o pino 8 da lâmpada, nível high, que é nível alto, indicando que a lâmpada será acesa. Então, a minha variável on-off recebe 1, indicando que a lâmpada está ligada, e é aguardado 100 milissegundos até a continuação do programa. Se não, se a temperatura não estiver abaixo de 37 graus e se estiver acima de 38,3 graus, é enviado o nível baixo à minha lâmpada, a variável on-off recebe 0, indicando que ela está desligada, e é aguardado outros 100 milissegundos até a continuação do programa. Agora, então, depois de mostrado o código, vamos proceder ao funcionamento da simulação. Vamos começar aqui. Bom, vemos que o meu sensor já começa com a temperatura de 24,78 e como é abaixo de 37,7 graus, a minha lâmpada é acesa. Eu posso alterar a temperatura aqui para um valor acima de 38,3 e então a lâmpada é apagada. E novamente, se a temperatura ficar abaixo de 37,7, a minha lâmpada é acesa. Vamos aqui usar a interrupção para verificar a saída. Então, como foi verificado, a minha interrupção mostra no display o estado da lâmpada naquele momento e depois de 3 segundos, volta à continuação do void loop. Se eu aumentar a temperatura que a lâmpada estiver desligada e apertar a interrupção, a lâmpada está desligada. Esta foi a solução encontrada, então, para a manutenção da temperatura interna da chocadeira com o uso de uma lâmpada incandescente, utilizando o módulo do Arduino Uno.